Este é Ryu Rabin, e foi assim que ele foi sequestrado e obrigado a viver por 27 anos em um mundo deserto por causa do sistema totalmente bugado. Quando Ryu Rabin chegou a este mundo, ele pensou que poderia superá-lo rapidamente, mas o que ele não sabia é que essa ia ser a experiência mais dolorosa tanto para seu corpo quanto para sua mente. Ele precisava chegar ao nível 5 para sair deste mundo, mas o guia, sistema que deveria ajudá-lo, o atrapalhava todas as vezes, retornando seu nível para o 1 em um loop infinito. Com o tempo, ele desistiu de chegar ao nível 5, mas nunca de sobreviver. Ele lutou todos os dias contra monstros inimagináveis. Sua vida estava em risco em cada balançar de espada que ele desferiu. Ele sobreviveu desta maneira por 27 anos, e um dia ele foi teleportado para o continente, onde novos inimigos surgiram, e mais importante, finalmente amigos. Essa é a história do homem que futuramente será chamado de Rei da Espada, até mesmo pelos deuses. Um homem luta contra monstros todos os dias. Mesmo parecendo não ter nenhuma habilidade com a espada, ele inventa truques para conseguir sobreviver. Sabendo apenas 3 técnicas, a estocada, o corte vertical e o lateral, ele tenta se manter vivo e atingir seu objetivo. Quando atingir o nível 5, ele poderá se encontrar com outras pessoas da Terra que foram sequestradas para este mundo. E quando ele atingir o nível 20, poderá ir para o continente de Ratna. Voltando no tempo, ele tinha acabado de ser dispensado do serviço militar. Sua vida se resumia a ficar olhando para a tela do computador. Ele acordava, sentava na frente do computador e depois ia dormir, num ciclo que parecia não ter fim. Um dia, enquanto usava o PC, uma névoa negra apareceu e começou a puxá-lo, como se estivesse o carregando para algum lugar. De repente, ele estava em outra dimensão, e sentiu como se tivesse sido perfurado por alguma coisa. Um ser desta dimensão diz que havia cometido um erro com um dos escolhidos. Mas isso não importava, pois havia acontecido apenas com um entre 7 bilhões de escolhidos. Assim, o homem foi enviado para este mundo, uma espécie de tutorial, onde os escolhidos iriam aprender a usar suas classes. A classe era escolhida pelo escolhido, mas no caso do homem foi diferente. O guia, sistema que deveria ajudá-lo neste mundo, estava completamente bugado. Mesmo ele tentando escolher mago, healer, sacerdote, a classe dele acabou sendo guerreiro. Ele queria uma classe que lutasse à distância, pois sua vida estava em jogo ali. Mesmo sendo guerreiro, ele tentou escolher a lança, pois de todas as armas essa seria a que garantiria a maior distância. Mas o guia bugou novamente e ele acabou com a espada que mal conseguia levantar. 27 dias depois dele ter chegado neste mundo, ele finalmente conseguiu a experiência necessária para upar para o nível 5. Porém o sistema buga novamente e ele retorna para o nível 1. O guia não era totalmente inútil, o sistema ainda conseguia identificar os itens deste mundo. Como ele estava preso neste mundo, sua única alternativa era comer e beber o sangue dos monstros que derrotou. Neste ponto, seu corpo tinha se desenvolvido tanto que nem cair de um precipício o matava mais. Depois de tanto tempo, ele se perguntava se seria mandado para casa se aceitasse perder a vida. Mesmo assim, se fosse para morrer, era melhor que fosse lutando. Ele salta e mete a espada como se estivesse batendo um martelo na cabeça de um monstro, que parece uma anaconda. Em uma sala escura, com várias telas, com escolhidos, um ser diz que a transmissão de guia para os escolhidos havia sido completada. Essa era a 3ª vez que ele havia feito esse processo. Andando pela sala escura, ele acaba tropeçando em um cubo. Cada cubo representa um escolhido enviado para as montanhas rochosas. O cubo que ele tropeçou parecia ter sido descartado e não devia estar ali. Este era o cubo do escolhido chamado Ryu Rabin, o homem que atualmente estava preso nas montanhas rochosas. Depois de ter passado 10 anos neste lugar infernal, ele havia desistido de contar os dias. Já havia passado tanto tempo que ele criou o hobby de criar estátuas, e até fazia suas próprias espadas, até mesmo construindo sua própria casa. Em uma luta contra um cão infernal de forma dragônica, a casa que Rabin construiu é destruída, e o cão-dragão dá um tapa em Rabin, o arremessando nas rochas. Mas não havia sido Rabin quem tinha sido arremessado.
a mão do cão infernal que havia sido arrancada em milésimos de segundos. Rabin, emanando uma aura assassina, diz que havia demorado cerca de 3 anos para fazer aquela casa. E mesmo assim, o cão-dragão teve a coragem de transformá-lo em pó. O cão-dragão salta para o ar e prepara para soltar fogo em Rabin, disparando uma rajada de sopro dragônico. Rabin, no shape, apenas observa. Dessa vez, o monstro havia começado usando seu ataque mais forte. Após fazer uma destruição gigantesca, derretendo todas as rochas ao redor, o cão-dragão pousa e tem uma leve surpresa. Rabin, praticamente sem nenhum arranhão, bloqueou o ataque que derrete até as pedras, só usando o shape e sua espada. O cão-dragão invoca raios, relâmpagos e magia de fogo contra ele. Rabin balança sua espada e levanta um muro gigantesco de terra para bloquear essas habilidades. Depois disso, ele parte para atacar o cão, utilizando seu golpe final. Mesmo não possuindo talento nenhum para ser um espadachim, para dar porrada, o cara era um mestre, descendo uma bicuda na boca do dragão, arrancando até seus dentes. Nos últimos 10 anos, ele já tinha usado corte vertical, corte lateral e a estocada mais de 10.000 vezes, combinando as 3 habilidades em uma só. Ele desfere um golpe chamado Impacto Cruzado no cão-dragão, o dividindo em diversos pedaços. Essa não era uma habilidade de verdade, mas nenhum monstro havia ficado vivo depois de ser acertado por isso. Voltando para o humanoide branco, que vou chamar de ABM, ele está muito confuso por ter achado aquele cubo. No cubo dizia que Rabin estava em Telha-Ratna. Isso era impossível, visto que eles já estavam na 5ª geração de escolhidos, onde eles haviam sido enviados para Jerren-Ratna. Também não era da 4ª geração, porque ela havia acontecido em Horra-Ratna. Então ele só podia ser da 3ª geração, que havia acontecido há 22 anos atrás. O ADM estava completamente ferrado, tinha deixado um dos escolhidos por 22 anos em uma fase de tutorial. Porém, nada fazia sentido, o nível 4 tinha conseguido sobreviver por 22 anos em Telha-Ratna, mesmo com status e habilidades extremamente ruins. Ele começa a descer o soco no cubo, dizendo que sua ideia para resolver esse bug poderia acarretar em alguns problemas, mas o nível 4 com certeza iria morrer no continente de Ratna, sendo mais fácil limpar sua barra depois que ele estivesse morto. Enquanto isso, Rabin estava fazendo um churrasquinho de cão-dragão. Abrindo seu status, havia algo escondido em suas características, os status extras. Para você ter uma ideia, a força de Rabin no status medido por nível era 25, mas no status extra ele tinha mais de 1364 de força. De repente, uma luz como se fosse um raio cai bem em cima de Rabin. Era como se estivesse sugando toda aquela área para o céu. O ambiente muda totalmente e o raio cai em uma floresta densa. Rabin não acreditava no que estava acontecendo. Ele estava acostumado com o céu avermelhado, onde não existia dia ou noite. Por isso, aquele lugar em que ele estava não parecia real. Ele dá um salto rumo ao céu e vê uma paisagem sem fim. Ele grita de felicidade, pois finalmente havia dado fora daquele inferno. Ele também percebe que finalmente tinha passado para o nível 5, ganhando uma nova habilidade chamada Tradução de Idioma. De repente, uma janela que ele nunca havia visto aparece. A janela tinha a missão final, que era matar um dos 6 deuses de Ratna. Se ele conseguisse matar um dos 6 deuses, ele seria recompensado com vida eterna, seria enviado de volta à Terra com todo seu poder e poderia fazer 3 desejos. A condição para essa missão era simples, ele só precisava se manter em segredo sobre ser de outro mundo e registrar-se na Guilda dos Caçadores na cidade de Uncruz. Neste momento, um dragão aparece na frente dele, com uma expressão assustadora, dizendo: "Demônio nojento de outro mundo, como ousa entrar na minha floresta? Planeja lutar contra mim sem uma arma?" Rabin percebe que deixou sua espada lá atrás. Ele estava totalmente em desvantagem contra o monstro. Em momentos assim, só restava uma coisa a se fazer. Ele desvia do sopro de fogo do monstro e parte para o soco. O Iverne acha que Rabin é um idiota por achar que derrotaria ele de mãos limpas. Porém, o soco de Rabin foi tão forte que fez o dragão dar umas 3 voltas ao redor da terra. Na divisão de cavaleiros montadores de dragões do reino Exard, existia um dragão fêmea brilhante que era o grande orgulho dos cavaleiros. Esse dragão se chamava Efi. Uma vez o príncipe do reino quis montar neste dragão,
mas não deu muito certo e o príncipe acabou caindo e morrendo. O cavaleiro de Efi foi executado, mas Efi conseguiu fugir do reino com a ajuda dos outros cavaleiros. Vivendo em uma floresta, ela mal teve tempo para ficar de luto, porque frequentemente humanos de outro mundo apareciam querendo lutar. Apesar dos humanos de outro mundo encherem o saco dela, ela nunca os matou. Mas isso se voltou contra ela porque os humanos juntaram um exército para tentar matar a pobre dragão. Depois disso, ela nunca mais deixou os humanos de outro mundo vivos. Essa foi a história que o monstro contou para Rabin enquanto chorava no chão. Ela explicou que na verdade ela não era um dragão, e sim um Wyvern de nível 27. Rabin perguntou como ela sabia que ele era de outro mundo. Ela respondeu que não conseguia saber só de olhar. Só dava para descobrir quando os humanos de outro mundo morrem, porque seus corpos somem. Mas como os atinianos mal entravam nessa floresta, ela presumiu que ele só podia ser alguém de outro mundo. Efi pede para Rabin não matá-la. Ele responde que ela não deveria tê-lo atacado primeiro. Ela responde que o atacou porque achou que ele era um demônio de outro mundo. Os humanos de outro mundo apareceram há cerca de 40 anos atrás. No começo, pessoas de outro mundo eram chamadas de forasteiros e se davam bem com ratinianos. Porém, isso não durou muito, porque os forasteiros começaram a matar os ratinianos para aumentar seus níveis. Porque assim como dragões, os forasteiros conseguem facilmente subir de nível matando seus oponentes. Um dia, os forasteiros se juntaram e criaram a Grande Terra, com o objetivo de matar as deusas, sendo liderados por alguém que era nível 100. Antes deles conseguirem, eles foram parados pelos 4 heróis lendários, sendo eles Barot, o Imperador da Espada, Zenóvia, a Arquimaga, Garran, o Terrível, e Holian, aquela que transcende a vida e a morte. Após essa guerra, os forasteiros ficaram conhecidos como demônios de outro mundo, pessoas que venderam suas almas ao demônio celeste. Ouvindo isso, o Prota fica completamente puto. Ele tinha ficado preso em uma montanha por dezenas de anos, e quando finalmente consegue sair, ele descobre que tá ferrado por conta dos outros. Por isso, ele diz que não liga se precisar fazer um acordo com as deusas para se tornar um subordinado delas. De qualquer maneira, ele estava determinado em encher esse tal de demônio celeste de soco. Rabin pede a Efi para ajudá-lo. Ele não queria que descobrissem que ele é uma pessoa de outro mundo. Rabin diz que ele havia passado seus últimos anos sozinho, então Efi era o primeiro ser com quem ele conversava, por isso ela era a coisa mais próxima que ele tinha de um amigo. Ele não tinha mais ninguém para pedir ajuda. Efi, ouvindo as palavras do Prota, se lembra do seu passado quando vivia com os cavaleiros. Ela decide ajudá-lo, mas primeiro ela tinha que arrumar umas roupas novas para ele. Não dava para sair andando para cima e para baixo, sem nem mesmo estar vestindo uma camisa. 5 dias depois, após sair da floresta Sati, Rabin chega a uma grande muralha, onde estava localizada a cidade de Onprous, a cidade mais ao norte do reino Exart. Muitos caçadores se juntavam nessa cidade por causa da floresta Sati e da dungeon das planícies Ifen, onde inúmeros monstros viviam. Rabin vai diretamente para a guilda dos caçadores de Onprous. Ele se apresenta como Eric Garrune, vindo de Cambun do Norte. A atendente o cumprimenta e diz que não está o reconhecendo, perguntando se era a primeira vez que ele vinha à guilda de Onprous. Rabin responde que ele era um novato e queria se tornar um caçador. Neste momento, todos os caçadores dentro da guilda puxam suas armas. Todos estão preparados, era quase impossível um grandão desses não ser um caçador ainda. Ele só podia ser um forasteiro de outro mundo. Rabin está ciente da hora assassina que os caçadores estão emanando, mas como eles ainda não o atacaram, significa que ainda não possuem certeza que ele é um forasteiro. A atendente pede que Rabin coloque sua mão na pedra de avaliação. Ele não sabia o que era essa pedra de avaliação. Ela podia ser um dispositivo para verificar se a pessoa vinha de outro mundo. Mas como ele não podia fugir agora, pois se ele fizesse isso, ficaria na cara que ele realmente estava escondendo algo, ele decide colocar a mão e ver o que vai acontecer. Ele coloca a mão na pedra de avaliação, esperando que todos fiquem impressionados com seus atributos de nível heróico. Mas o que aparece na pedra de avaliação
é apenas seu nível e sua classe, espadachim de nível 5. Neste momento, todos da guilda ficam surpresos e começam a rir sem parar. A atendente explica que eles estão rindo porque se o nível dele fosse mais alto, ele ia ser facilmente confundido com alguém de outro mundo, já que eles começam no nível 20. Pela primeira vez em sua vida, Rabin fica feliz por ser de nível baixo, porém sua felicidade dura pouco, porque a atendente leva todo o seu dinheiro fazendo o cadastro dele na guilda. Ele recebe uma insígnia de caçador e a atendente pergunta se ele deseja fazer alguma missão. Ele responde prontamente dizendo que deseja fazer missões de exploração em dungeons. De repente, um homem de cabelo branco aparece, carregando 2 espadas e acompanhado de uma pessoa de cabelo vermelho. O homem diz que é melhor ele não se envolver neste tipo de missão, pois vai acabar virando comida de monstros, sendo mero nível 5. O nome do homem é Laud, e ele e seu grupo estão planejando ir à Floresta Sat para resolver o problema com monstros que estão atacando vilas próximas. Laud diz que pegou esse tipo de trabalho porque não gosta de deixar caçadores inúteis com tamanha responsabilidade, e como ele era nível alto, teria que fazer esse trabalho. Rabin, checando o nível de Laud, percebe que ele era apenas o nível 27, o mesmo nível de Efi. Isso nem deveria ser considerado forte. Acontece que Laud era o famoso safadão. Rabin mal pisca e Laud já está dando em cima da atendente. Aproveitando da hospitalidade de Laud, a atendente pede que ele leve Rabin junto com ele em sua missão. A expressão de Rabin muda totalmente. Essa era a coisa que ele menos desejava, ficar junto do grupo de um esquisitão. Laud responde que já possui uma novata em seu grupo, que é a pessoa de cabelo vermelho, chamada Artis. Ela se apresenta e diz ser uma maga de nível 25, mas quando Rabin olha para ela, aparece que na verdade ela é de nível 37. Parece que ele não era a única pessoa com segredos ali. Laud vê a espada de Rabin e pergunta em tom de deboche se ele por acaso estava sonhando em se tornar o rei da espada. Quando Laud tenta pegar a espada de Rabin, ele não consegue movê-la nem 1 centímetro. Rabin olha para Laud com um olhar assustador, e depois disso levanta a espada e Laud apenas com um braço. Qual é, menor, beleza? Os vídeos do canal agora vão ser nesse formato mais curto, de 17, 25 minutos. Porque por conta do meu trabalho, não tô conseguindo mais fazer os vídeos longos. Se tu quer a parte 2 desse vídeo, deixa um like e um comentário. É isso aí, menor. Valeu!